Confira a fala do seu vereador na sessão da Câmara. Imprensa, bom dia. Senhor presidente, eu venho no grande expediente, onde gostaria de comentar assuntos tratados na sessão e na sessão anterior também. Senhor presidente, na sessão da quarta, uns 15 dias atrás, o vereador Laudo Sorrilha fez um convite a então a secretária de obras e também ao prefeito para que viesse aqui na sessão da Câmara ou aqui na Câmara para prestar alguns esclarecimentos para nós sobre as obras e alguns trabalhos sendo feitos pela Secretaria de Obras aqui, senhor presidente. Vereador Laudo, e foi marcado, não sei se foi passado para o senhor, que na terça-feira o prefeito com a secretária de obras estaria aqui. E só compareceu na reunião com o então secretário e prefeito e eu e o vereador Diego do Povo. E eles estiveram aqui, onde esclareceram para nós podemos receber, esclareceram para nós que pé que está as obras, que pé que está os serviços prestados, de que maneira estão sendo tocados. E eu quero fazer aqui uma ressalva de tudo que foi discutido e falado. Sai uma parte, ou então, presidente. Pois não, senhor. João, realmente não recebia assim, a informação por parte da secretaria. E, na verdade, o convite foi assim, só para a gente poder ter informação, porque no dia a dia, eu, Vossa Excelência, um dos vereadores que mais anda na cidade, com certeza é cobrado ali pelo início da obra, quando vai começar, o que vai começar. Então, o intuito é só que a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer porque o empréstimo já está autorizado, só que é por ordem de serviço, de licitação, sabe que não é rápido. Então, o intuito do convite, e eu quero aqui agradecer já ao prefeito, todas as vezes que a gente convida, ele vem a essa casa sem êxito nenhum, sem obstáculo nenhum. Então, eu quero aqui agradecer à secretária e ao prefeito por esse feito. E Vossa Excelência e o vereador Negro por ter participado. Eu realmente não pude participar, mas também não fui avisado com antecedência. Tá? Até que no nada, eu estava tudo mesmo assim, inadiado, né? Então, eu agradeço a Vossa Excelência pelo apoio, mas na verdade assim, foi um intuito só de passar a informação para a comunidade. Sim, vereador, eu entendo. E até porque nós só estou também dizendo aqui para comprovar que teve a presença, nós estivemos. E até então. Cobrei também um pouco mais, eu vou cobrar de Vossa Excelência, como secretário dessa Casa da Lei, que esses convites, essas programações, essas coisas que não seja passado para todos os vereadores de uma maneira mais efetiva. E até, senhor presidente, eu gostaria também, aproveitando tanto essa fala, e também ao secretário, até a justificativa das faltas de parlamentar que está acontecendo nessas vezes seja justificada com antecedência para os vereadores. Nós vamos saber o que está acontecendo nessa Câmara, se tem ou se não tem. Tem muita coisa que está sendo decidida aqui. Até foi procurado pelo vereador Robert agora, 10 minutos antes da sessão da Câmara, para que a gente pudesse mudar o sistema das nossas sessões. Então, isso tem que ser discutido com antecedência. Principalmente, eu vou pedir para a Vossa Excelência que providencie para mim e para todos os vereadores a justificativa pausada das faltas dos parlamentares da lei. Eu entendo, eu já tive aqui, estou no meu terceiro mandato, e eu nunca tive um mandato que tem tanta falta de sessões por parte dos vereadores, senhor secretário. Sabe? Eu acho que aqui a gente tem que ter uma afetividade justificativa, tudo bem, mas a gente tem que ter compromisso e saber que na quarta-feira a gente está aqui para debater os assuntos de interesse do município, para votar projeto importante. E o parlamentar pode justamente, simplesmente dizer 10 minutos antes que não vem para a sessão e apresenta uma justificativa depois por que não veio. Então, eu acho que isso aí está errado e eu quero pedir para vocês, como secretário, que encaminhe para todos os vereadores a justificativa dessas faltas. Também, senhor presidente, dando para o assunto tratado do prefeito e a secretária aqui, ele prestando contas, vereador Lauro, da questão das obras que iniciarão aquele financiamento que Vossa Excelência tocou. A licitação já está agendada, a licitação do Ilhabela. Ela é para o dia 24/7
já está até no Diário Oficial, para o dia 23, a gente foi dia 23 do 6, então a licitação será dia 24 do 7 já está agendado também. A drenagem fluvial do asfalto da Rua Dom Pedro, aqui também já mandamos mandado aqui para a Câmara. A licitação está agendada para 8 do 7, né, conforme a publicação está no Diário no dia 22 do 6. A drenagem de água fluvial e asfáltica de prolongamento da Rua Junho, em fase de elaboração do edital, para fazer também, já vai ser colocado no edital também, para o lançamento, até entre 1 do 7 de 2020. A drenagem também do Ezequiel Peu, senhor secretário. Esse está em fase de elaboração também. A drenagem asfáltica de Vista Alegre, até para o vereador Nenê, está em fase de elaboração e previsto envio para aprovação do jurídico já, também para marcar a licitação dessas obras. Então, senhor presidente, e a gente também teve falando com ele, senhor presidente, senhor secretário, a gente cobrou, tanto o vereador Nenê como eu, a questão da estação férrea ali, da estação antiga ali, nossa ali, que é um sonho da população ali, por tudo que é sentido que passa ali. Então, com certeza, tivemos uma não muito boa notícia por parte do prefeito e da secretária, que ali se encontra uma situação difícil de acontecer, né? Porque os projetos estão todos por falta de fase de acabamento, não sabe se os projetos serão aprovados até novembro, que é o prazo de início dessa obra, senão ela praticamente não acontecerá. Então, essa sim eu digo que é um motivo de tristeza para nós, que eu já desacredito realmente que essa obra venha acontecer, né? Então, não estamos aqui, como o presidente está dizendo, não vamos aqui buscar culpado, ou falar por culpa de quem ou de que é, mas tudo que partiu para a Câmara aqui, precisou de aprovação da Câmara, foi feito, e hoje a gente recebe isso aí, que é quase impossível hoje a realização daquela obra, daquele investimento ali na rede férrea na Vila Junquita. Motivo de tristeza para a gente. Também, senhor presidente, o vereador Robert cobrou aqui, e a gente teve, nessa mesma reunião, ela trouxe para nós aqui, arquiteto, que está o prolongamento ali da extensão da iluminação pública no conjunto Giazone, na rua Zebulândia. Já está, por parte da prefeitura, está tudo ok, até os custos que deveriam ser pagos já foram pagos pela Energisa, então agora cabe a nós realmente cobrar da Energisa de sinistro, está aqui os documentos, tudo foi passado. Essa é a parte da questão da iluminação pública ali do Giazone. Então, a parte da prefeitura tá, vamos ver o que a gente faz aí para que realmente a Energisa consiga prestar um bom trabalho para Maracaju. Então, é um dos poucos assuntos, acho que o vereador Nix vai comentar depois, mas eu acho assim que a gente vem fazendo um bom trabalho. A gente comentou sobre o pronto-socorro, né? Está tudo ok, está dentro do prazo, está dentro das normas. A maternidade está tudo ok também, vem ali sendo construída, está indo bem avançadas as obras ali. Então, graças a Deus, Maracaju. E na palavra do prefeito, Maracaju, se Deus quiser, até final do próximo mês, com certeza será um canteiro de obras ali para o bem da comunidade. Então, terá muitas obras se iniciando aqui em Maracaju, mais uma questão de trabalho prestado pelo prefeito municipal aí, pela credibilidade, pelo trabalho, pela preocupação que tem com Maracaju, mobilidade urbana, né, a questão da saúde, todas as áreas aí, o prefeito trabalhando, e a gente fica feliz por isso. E nessa mesmo linha de felicidade, também quero fazer aqui, senhor presidente, um convite que eu, como vocês fez a secretária de obras, eu quero fazer a secretária de assistência social. Eu entendo, senhor presidente, que nós passamos um momento difícil em Maracaju, com essa pandemia aí, não só no Maracaju, como no Brasil, e a Câmara aqui está sendo praticamente um para-choque aí da todos os vereadores passando, e a gente está não reclamando, estamos aqui para atender o que tiver que ser feito, que puder ser feito, acredito, pelos vereadores será feito. Mas eu acho que está na hora da assistência social mostrar sua cara, né, senhor presidente? Cadê a assistência social? Era o momento da Secretaria. Eu entendo que a Secretaria de Assistência Social era o momento de estar à frente disso aí, junto com a Secretaria de Saúde. E a gente não vê, pode ser, eu não quero cometer injustiça, senhor presidente,
Mas a gente não vê a ação da assistência social. Eu quero que ela venha aqui prestar conta do trabalho que vinha sendo feito, o que está sendo feito, entendeu? Em Maracaju, frente à secretaria, junto à população que precisa, que necessita. A gente vê aqui, impossível que a assistência social esteja recebendo, né, as pessoas lá, porque a Câmara, aqui todo dia a gente recebe pessoas passando dificuldade, passando necessidade, precisando de um amparo, precisando. Eu acho que não é momento de burocracia, senhor presidente. É momento de colocar o pezinho na estrada, o pezinho na rua, aí, pezinho de casa em casa, visitar essas pessoas que precisam, né? Pegar o próprio carro. Não tem que vir com desculpa que a assistência está com dificuldade para isso, dificuldade pessoal. Aceitou o cargo, está ali há tanto tempo como no cargo de assistência social, para mostrar a cara, para ir trabalhar, e a gente tem que cobrar isso aí. Cadê a assistência social? Está fazendo o quê? A não ser que ela venha aqui e realmente presta conta. Não, ó, a gente fazia isso, quando chegou a pandemia a gente aumentou para isso, a gente está assistindo muito mais gente, a gente está trabalhando de tal maneira, a gente está fazendo um melhor trabalho, antes estava mais cômodo aqui. É gente que não tem o dízimo, né? É porque é impossível, eu acredito que a pessoa não vai procurar nós aqui para estar passando necessidade, dificuldade, passando necessidade de alimento, né, numa cidade igual Maracaju. E a assistência social não está fazendo nada para isso. E quero sim, é um convite, a gente não está convocando ninguém, ela como secretária está convidando para que ela venha aqui nos esclarecer a que pé que está a assistência para as pessoas necessitadas aqui em Maracaju. Está todo mundo se doando e a assistência social ela não pode, a Secretaria de Assistência Social não pode se eximir num momento desse. Eu acredito que é obrigação de quem está à frente dessa pasta ir a fundo, ir atrás e buscar de que maneira que está acontecendo. Entendeu? Eu preciso e eu quero saber qual é o trabalho, que é impossível que as pessoas estão tendo que vir, sair das suas casas. Eu recebi, até vou dizer, acho que todos aqui receberam, pessoas que estão aí com o próprio sintoma aí, ou em investigação se está com Covid, que não receberam ainda na casa dela. Eu tenho o áudio aqui da pessoa que me mandou, que ela está lá em quarentena na casa, e até agora não tem ninguém na casa dela para perguntar se precisa de alguma coisa, como que está, se está comendo, se está bebendo. A família inteira está lá em quarentena, e eu acredito que esse aí é um dever e uma obrigação da assistência social. É obrigação da assistência social sair e ir atrás dessas casas. Eu quero que ela traga para nós aqui, senhor presidente, no dia que ela vir fazer essa visita para nós aqui, um esclarecimento de qual a assistência que estão dando para as pessoas que estão de quarentena, que precisam. Eu quero saber de que maneira está assistindo essas pessoas, porque como que ela vai ficar uma família inteira 15 dias trancada numa casa, sem sequer assistência saber onde essa pessoa mora? Pelo que eu sei, não sabe. Eu sinto saudade de uma época aqui, senhor presidente, que a gente tinha uma assistência social, que esqueci o nome dela. Acho que até no primeiro mandato do Dr. Maurício, Tia Ilka, né? Ela podia ter o defeito que ela tinha, mas você andava de qualquer canto da cidade de Maracaju, as pessoas conheciam ela por nome e sabia quem que ela era, porque ela ia na casa das pessoas, ela visitava, ela conhecia, ela sabia das dificuldades que a pessoa passa. Agora, o que não pode uma secretária de assistência social não estar a pé das condições que as pessoas estão passando num momento tão difícil como esse aqui em Maracaju. Então, a palavra é essa: vai sim prestar serviço, vai fazer seu papel, vai buscar fazer o que ela tem que ser feito e atender a população de Maracaju. É para isso que ela está lá e recebe muito bem. Recebe muito bem. Então vai lá, vai fazer seu trabalho e trazer e prestar conta para nós poder levar para a população. O que a gente quer? Não é criticar a assistência social, não. A gente só quer saber e poder falar para a pessoa. Assistência social, o que não pode, não, assistência social, não foi. O senhor procurou assistência social? Eu procurei, mas não foi. Aí você liga na assistência social, ela fala que a técnica vai visitar a pessoa. Aí você tem que esperar 5, 6 dias até a técnica ir visitar a pessoa. 5, 6 dias a pessoa bebe água, né? Tipo assim, bebe água e dorme, se tiver que comer, se não tiver que comer. Aí chega lá, olha, se a pessoa tem uma geladeirinha legal, se ela mora numa casinha legal, ela não pode receber uma assistência. Não estou vivendo do cotidiano da pessoa, está vivendo um momento é difícil. E a assistência social tem que fazer o seu papel, e eu vou cobrar isso, senhor presidente. Obrigado.